Intelectuais, ex-ministros e ativistas estão divulgando carta aberta em defesa da decisão do governo Lula de apoiar a iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça da ONU contra Israel. O pedido é de que seja apurada a prática de genocídio pelo Estado judeu contra o povo palestino em Gaza. O documento será enviado ao presidente Lula e ao ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Entre os signatários estão os ex-ministros dos Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, Paulo Vanuc, Rogério Sotile e Maria do Rosário, e da Defesa, José Viegas Filho. A posição do Brasil é o tema do comentário de João Caires. No último dia 10, o governo brasileiro resolveu apoiar a decisão da África do Sul na discussão entre Israel e Palestina, ou seja, a África do Sul condenando o que Israel está fazendo, que considera um genocídio da população palestina. Então, o governo brasileiro, no dia 10, tomou essa decisão e aqui, por nossas terras, os grandes meios de comunicação começaram a fazer uma crítica tremenda, acusar inclusive de antissemitismo. Vejam só o absurdo. Pela primeira vez na história, a gente está vendo as atrocidades acontecendo ao vivo e em cores, diferente do que aconteceu no passado. Por exemplo, referente aos judeus, os campos de concentração foram descobertos já no final da guerra. As pessoas ficaram horrorizadas, encontraram pessoas em estado assim esqueléticos, muita gente mortas, muita coisa horrível acontecendo, descobriram as câmeras de gás, covas coletivas, mas só descobriram isso no final da guerra. Durante a guerra tinha-se rumores, ouvia-se dizer, mas ninguém sabia disso. Só se descobriu depois que a Alemanha perdeu a guerra, porque se ela ganhasse, talvez ninguém soubesse que isso aconteceu. Mas agora não. Agora a gente está vendo o governo de Israel massacrando a população palestina com o discurso que está atacando o grupo Hamas, um grupo de resistência da Palestina, que alguns meios de comunicação aqui no Brasil insistem em dizer que é um grupo terrorista. Todo mundo aqui condena o que aconteceu, o ataque naquela rádio, naquela festa de jovens, foi um ataque digno de terroristas, mas também a gente sabe por jornais israelenses como o Haaretz, dizendo que parte daquele pessoal foi morto pela própria defesa de Israel, que eles atacaram, atiraram a esmo. Então não foi só o Hamas que mataram aquelas pessoas. Então, assim, o que aconteceu foi de um grupo que não é o grupo que manda na Palestina como um todo, e a gente está vendo Israel atacando inclusive a Cisjordânia, uma outra parte da Palestina, onde o Hamas não tem influência alguma. E, infelizmente, o que a gente viu, morrer tanta gente num período tão curto de tempo, e a sua maioria, em maioria das mortes foi o quê? Crianças, mulheres, idosos. Não foram combatentes, não foram soldados, inclusive do Hamas, pouco se sabe quem eles conseguiram pegar. Então, assim, uma absurda desculpa que o Estado de Israel usa para atacar a Palestina. A gente já viu declarações de pessoas importantes do governo de Israel dizendo que querem ocupar a faixa de Gaza, que querem tomar conta, que não querem ter Palestina independente. Já tem gente vendendo, inclusive, terrenos com frente para o mar, vamos morar num paraíso, entre outros absurdos que a gente viu. E aí, a própria ONU, a grande maioria, praticamente a maioria absoluta, condena os ataques, tenta fazer um cessar-fogo, e apenas Israel e Estados Unidos, Biden, que em virtude disso tudo também está ficando com a imagem muito ruim nos Estados Unidos. A gente tem visto atos no mundo inteiro, desde a Inglaterra até a Turquia, no Iêmen, em todos os lugares do mundo a gente vê muita gente apoiando a causa palestina, em especial, lógico, nos países islâmicos, mas a gente viu isso na Inglaterra, na França, na Alemanha, em Portugal, no Brasil. Então, é algo que o Brasil fez, e o governo brasileiro foi atacado aqui pelos ditos editorialistas, os jornalões, e aí um grupo de intelectuais, aí um ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Sérgio, a professora Madeleine Chauí, o jornalista Breno Altman, que é judeu e está sendo atacado porque ele questiona isso, critica o papel do Estado de Israel atacando a Palestina e ainda acusam de ser antissemita, sendo que ele é judeu. Então, assim, a postura do Brasil está correta, a gente está vendo o que está acontecendo lá, precisa de um cessar-fogo, a gente não pode admitir
que um Estado destrua todos os hospitais, escolas da Palestina e fale que isso é para combater o Hamas. Como já disse aqui num outro comentário, imagine se a Rússia estivesse fazendo isso na Ucrânia, destruindo tudo, escolas, hospitais, matando a maioria das crianças e tudo mais. Em apenas 100 dias, eles mataram muito mais do que a guerra na Ucrânia, né? Que inclusive a maioria dos mortos que se tem notícia são justamente de soldados. Lamentavelmente, tem pessoas se utilizando disso para dizer que quem defende a causa palestina, quem defende o fim da guerra é antissemita. E tentam colocar isso nos grandes meios de comunicação aqui do Brasil. Lamentável.